Fala pessoal, Micael Amorim aqui. Bom dia a todos, salve Maria Santíssima. Eu estou lendo o livro do Chesterton, A Coisa é Porque Sou Católico. O Chesterton, para quem não sabe, ele era protestante, de berço protestante, é um escritor inglês, nasceu aí no ano de 1874, mas ele converteu-se em 1922, depois de estudar a coisa. E é bem interessante, eu nunca tinha lido relatos sobre a conversão do Chesterton, como nesse livro aqui. Eu li, inclusive, Ortodoxia, mas não me pareceu muito apologético, como ele está sendo nesse livro, falando as coisas de forma mais clara. Inclusive, eu creio que algumas pessoas não vão digerir muito bem, dependendo da sua profissão de fé. Mas enfim, é uma leitura que te convida a essa reflexão, a analisar as coisas com calma, estudar as causas, ir às fontes, E o Chesterton fez isso. Ele foi estudar o que era a Igreja Católica. Ele queria saber por que ele era contra a Igreja Católica. A marca do protestantismo, e aqui eu não tenho intenção de desmerecer a fé de ninguém, mas a marca do protestantismo, historicamente, é o combate à Igreja Católica, que é a coisa, que ele nomeia aqui no título do livro, que é o título de um dos artigos do livro. Um pouco depois, nas edições seguintes, eles acrescentaram o subtítulo Por que Sou Católico, mas o título inicial era somente A Coisa. E o Chesterton sempre foi um estudioso, sempre foi um intelectual, e ele quer saber, bom, tudo bem, eu sou protestante, de berço protestante, belezinha, é a religião aqui dos meus avós, dos meus pais, mas por quê? Por que eu devo ser anticatólico? Qual é o problema com a coisa, com essa coisa, com a Igreja Católica? Ele foi estudar, e ele viu que tudo não passava de uma profunda calúnia. Séculos de calúnia, de difamação, de história mal contada. E ele apercebeu-se como alguém que foi enganado esse tempo todo. E a sua consciência o compeliu a sair do protestantismo. A falar, peraí, por que eu tenho que me manter protestante? Agora que eu sei que todas as críticas feitas contra a Igreja Católica são calúnias, imprecisões, falácias, erros monstruosos. Entende? Propaganda enganosa. Então, a nossa consciência nos compele. É impossível, uma vez conhecer a verdade, não agir de acordo com a verdade. Platão já dizia isso. Quando você conhece a verdade, você deve caminhar em direção a ela. Obviamente, o teu livre-arbítrio vai te tornar capaz de negar isso. Mas aí você está negando uma coisa que você sabe. Está traindo a tua consciência. Não uma coisa pior para a personalidade que trair a tua consciência. Então, é um livro interessantíssimo. Eu convido, inclusive, a meus amigos e seguidores protestantes, gente por quem eu tenho o maior apreço, que, inclusive, não seguem o credo genuinamente protestante. Há um artigo aqui no Chesterton muito bom, nesse livro, onde ele faz uma clara definição. Abre parênteses, toda investigação séria ela começa a buscar uma definição. Se você não souber o que a famosa pergunta filosófica quid est, se você não saber o que você não sabe do que você está falando. Não é isso? Que é o conselho que o Chesterton dá aos reformadores, aos progressistas, aqueles que querem uma visão moderna, futurista da sociedade. Primeiro busque saber o que você está combatendo, qual a utilidade disto, por que isso está aí. Ele inclusive dá um exemplo de uma ponte. Imagina que você chegue em um rio e há uma ponte. E aí você pensa, bom, vamos destruir essa ponte. Bom, não me parece uma atitude muito sábia. Tudo bem, eu até aceito que você queira destruir a ponte, mas você já se perguntou por que ela está aí? Qual a utilidade dela? Por que ela existe? Quem a construiu? Alguém construiu. Com alguma utilidade. Então, primeiro faça esse estudo, essa pesquisa histórica para saber por que ela existe, por que ela está aí, qual os benefícios dela para a sociedade, o que ela causou de bom ou de ruim para o mundo. Tudo bem, depois disso eu até aceito que você queira destruir, mas primeiro você precisa compreender essas coisas. Certo? Então esse é o conselho que o Chesterton dá aos protestantes. Tudo bem, você quer destruir a Igreja Católica?
Você quer ir contra os dogmas católicos? Eu até aceitaria isso. Mas você precisa me dizer a utilidade deles. Por que eles estão aí? Qual a necessidade? A necessidade deles? Por que eles foram promulgados? Por que a igreja foi construída? Quem criou a igreja? Então, depois de responder todas essas perguntas, você pode me falar em destruir ou em manter a estrutura da igreja católica. Interessantíssimo, interessantíssimo. Então, eu falava, há um artigo onde ele diz que a maioria dos protestantes de hoje em dia não segue o credo genuinamente protestante. Genuinamente protestante, entenda-se aqui como aquilo que era defendido pelos primeiros reformadores, por Lutero, Melanchthon, por Cranmer na Inglaterra, por João Calvino e todos os outros protestantes iniciais ali, né? Os cabeças da reforma. Muitos protestantes de hoje, inclusive, rejeitariam, ou na sua totalidade, ou muito do que foi ensinado pelos primeiros protestantes, pelos pais da reforma. É algo interessante, algo que acredito que todo protestante sincero que busca agradar e servir a Deus e amar a verdade deveria se pôr a pensar. Então fica aqui a indicação de leitura, A Coisa, do G.K. Chesterton, Porque Sou Católico. É isso, bom dia a todos, que Deus abençoe o Brasil e até a próxima.